da turma de Física da Universidade Federal do Pará. A gente está fazendo um trabalho para falar sobre os experimentos antigos feitos para calcular a distância do Sol, o tamanho do Sol, a distância da Lua. E a gente fez um trabalho que media o tamanho do Sol. Só que para a gente saber o tamanho do Sol, a gente precisa ter a noção de como foi descoberto a distância do Sol. A gente mostrou a forma geométrica que os gregos antigos usaram para calcular essa distância. Quando a Lua estava exatamente na metade do seu tamanho, a distância da Terra para a Lua, da Lua para o Sol, formava um triângulo retângulo. Aí, a partir dos artifícios trigonométricos, a gente sabe que se a gente tiver um ângulo e uma distância conhecida, a gente pode achar a hipotenusa. Nesse caso, a gente conhece a distância da Lua. A gente conhece a distância da Lua. Aí, a gente só precisa conhecer esse ângulo aqui. Esse ângulo, como a distância do Sol é muito grande em relação à distância da Lua, ele fica quase a 90 graus. Os gregos antigos acharam chutaram o valor de 87 graus, que é muito menor do que 89,8. Isso que fez a distância do Sol ficar muito menor do que ela é hoje. Hoje sabe-se que o valor do ângulo é 89,8, muito próximo de 90, e a distância do Sol é em média de 150 milhões de quilômetros da Terra. Aí a gente tem a distância, e com isso é possível a gente calcular o tamanho do Sol. Bom, agora a gente vai fazer o experimento do tamanho do Sol. A nossa ideia é usar uma câmera escura para projetar a imagem do Sol. Com isso, com uma câmera escura, a gente usa a fórmula básica da câmera escura, que seria o tamanho do Sol mais a distância da Terra para o Sol, que é calculado naquele experimento anterior que a gente mostrou, e a distância, a altura da câmera escura, o tamanho da imagem projetada na câmera escura. Com isso, a gente vai tentar calcular o S, que é o tamanho do Sol. Estou aqui de novo para tentar fazer a experiência da câmera escura. A gente fez a câmera escura aqui com uma lata de leite ninho. A gente vai apontar para o Sol agora. Esse pontinho no fundo da lata é a imagem do Sol. Mas como a lata é muito pequena, o pontinho fica muito pequenininho. Aí não daria para a gente medir uma forma que desse para calcular. Por isso a gente vai fazer a experiência normal do papelão. O papelão não dá para ver a imagem do Sol porque é muito pequenininha no vídeo, mas eu estou conseguindo enxergar. Medindo aqui, a imagem ela mede em torno de meio centímetro de diâmetro. Meio centímetro de diâmetro com 48 centímetros de altura da altura do orifício. Nós fizemos a experiência. Com a câmera escura não deu certo porque a nossa câmera escura era muito pequena. Era uma lata de leite pequena, não deu. Mas a conta é basicamente a mesma, com o papelão e com a câmera escura. A gente vai continuar usando o desenho da câmera escura para ficar mais didático. Aí nossos dados foram: a distância do Sol fica igual a 150 milhões de quilômetros da Terra. O tamanho da imagem, que foi meio centímetro. O tamanho do papelão em relação ao chão, né, que seria o nosso anteparo aqui, foi de 50 centímetros. Arredondando de 48. A altura, né, do papel ficou de 50 centímetros, meio metro. E nós queremos saber o tamanho do Sol, que eu vou representar como um S. Fazendo as transformações, a distância do Sol, transformando para metro, fica 150 vezes 10 a nona. O tamanho da imagem fica 0,5 vezes 10 a menos 2 metros. E a altura já está em metro. Pronto, agora é só a gente fazer a relação, né? O tamanho da imagem está para o tamanho do Sol, assim como a distância, a altura da câmera escura está para a distância para o Sol. Substituindo os valores,
fica. Terminando o cálculo, botando S em evidência, fica corta os dois 0,50, subtrai, faz a conta, né? Multiplicando dois expoentes com base igual, a gente subtrai um pelo outro, ou seja, a resposta que nós encontramos com nossa experiência foi de 150 vezes 10 a sétima metros. O valor esse é o tamanho do Sol, 150 vezes 10 a sétima metros. Eu joguei na internet procurando o valor real do Sol e deu muito parecido. O valor real, vou colocar como SR de real, S real, é de 1,39 vezes 10 a nona metros. O nosso valor foi bem parecido, 1,5 de 10 a nona metros. Pois essa foi a nossa experiência para tentar descobrir o tamanho do Sol usando a matemática simples. E nós percebemos que o valor foi muito próximo. Foi uma diferença apenas de 0,11 vezes 10 a nona metros de diferença. Na escala terrestre realmente é muito grande essa distância, mas nessa escala interplanetária fica bem pequena.